Não adianta saber só o direito. Saber o direito, mais de 1 milhão de advogados no Brasil conhecem. A gente tem um viés diferenciado de qualquer outro local ou curso do mercado, porque a gente agregou o direito mais o desenvolvimento pessoal, que aí não tem para ninguém. Direito previdenciário que mudou na minha vida? Tudo. O INSS, vamos dizer assim, me deu tudo que eu tenho. A gente gosta de ver o crescimento e o desenvolvimento de cada aluno. E eu recebi uma mensagem ontem. Ele falou, professor, o senhor deu umas dicas e eu fechava de 20 a 30 clientes por mês. Só hoje eu fechei 7. A atualização da pós da jurídica é imediata. Então, ela é definitiva por quê? Porque ela lapida o aluno todo dia. E o recurso, para que eu apresento o recurso? Qual que é a finalidade do recurso? As finalidades principais são erro daquela decisão. A decisão veio com algum erro? Qual é esse erro? Eu pedi a aplicação de uma lei, o juiz aplicou uma outra lei que não tem nada a ver com o peixe, né? Eu pedi a aplicação, o reconhecimento de um benefício da atividade especial até 1995 pela presunção de nocividade. Aí veio o juiz e decidiu que eu não apresentei o PPP, ou seja, não indiquei a real exposição aos agentes nocivos daquela atividade. Ora, houve um erro claro aí, porque, primeiro, de interpretação de lei. A lei não era aplicada àquele tempo, tempos retroatos. Qual a lei aplicada a cada tempo, a cada prestação de serviço. A prestação de serviço foi até 1995, naquele tempo, ou anterior a 1995, havia a presunção pela lei, pelos decretos 53, 831 de 64, e seus anexos 1 e 2, se ali atividades estivessem elencadas, eu poderia ter reconhecido o tempo especial apenas pela presunção, ou seja, os tempos especiais ali indicados, as atividades ali indicadas, elas estavam previamente presumidas como especiais por motivos outros, por avaliações outras que já teriam feitos, e a lei entendeu por bem indicar expressamente aquelas leis. Não, após 95 eu preciso da comprovação específica da exposição aos agentes nocivos, seja por laudos da época, formulários da época, laudos ou PPP. Mas eu estou pedindo antes de 95. Por que o juiz está pedindo para apresentar o PPP? Incorreu em erro, em aplicação da lei que não estava vigente à época dos fatos. Interpretação, por exemplo, revisão da vida inteira. Aplica-se a regra transitória do artigo 3º da Lei 9876 de 99, ou aplica-se o artigo 29 da Lei 8.213? É uma interpretação. O artigo 3º da Lei 9876, ela traz uma regra de transição. O artigo 29, ela traz uma regra permanente. Eu aplico a regra de transição ou aplico a regra permanente quando ela é mais vantajosa? É interpretação jurídica. Há duas normas jurídicas vigentes no mesmo momento e elas devem ser aplicadas. Qual vai ser aplicada? Para eu aplicar uma, eu tenho que não aplicar a outra. Eu tenho que interpretar qual que é a minha interpretação mais favorável nesse caso. O que eu vou aplicar, qual que eu vou decidir, com base em qual fundamento. Né? Decidir com base em um fundamento, mas eu entendo que era o outro, então ainda eu posso recorrer. Vai que a segunda instância tem entendimento diverso. Né? Nós estamos falando também em decisões prévias, ou aqui no caso da sentença, ou também da turma recursal, de um ser humano, é um ser humano julgando, não é uma máquina. Né? Alguém vai julgar, alguém vai redigir, alguém pode ter aplicado questão errada, um artigo errado de lei, ou interpretado de forma errada, entendeu o caso que era conversão de tempo especial, mas eu estava falando sobre soma de tempo concomitante, não sei, veio uma decisão totalmente errada. Apresentei embargos e o juiz falou, não, você está errado, porque lá no arquivo dele, ele abriu no arquivo dele, estava certo, mas a publicação saiu errada. Não sei, né? Qualquer erro desse tipo. Segunda opinião, a possibilidade de recurso é para eu ter uma segunda opinião, corrigir um erro
do humano, né, um erro humano praticado na decisão anterior, ter uma segunda opinião sobre aquela interpretação ou sobre aquele erro, e também em razão da experiência. A gente, via de regra, apresenta recurso para a instância hierarquicamente superior, para o tribunal hierarquicamente superior. Para quê? Para que aquele tribunal... Como é feita a composição do tribunal? A composição do tribunal ela é feita assim por juízes. Ele já foi juiz. Antes de ser desembargador, ele era um juiz. Mas antes de ser desembargador, ele ficou um bom tempo como juiz, aprendendo a ser juiz. Não é mais juiz substituto, agora já é juiz de carreira, né, juiz pleno. Aí eu vou ser alçado ou por antiguidade ou por merecimento, vou ser alçado a desembargador. Então eu tenho experiência para estar ali. Às vezes um pouco mais do que o juiz de primeiro grau, não necessariamente, mas em entendimento geral a gente prevê que os desembargadores tenham mais experiência para julgar, mais experiência de vida, mais experiência de processo, mais experiência de direito para interpretar as leis que o juiz de primeiro grau. Isso não é verdade, mas é uma interpretação apenas, beleza? Vamos seguir aqui com as nossas questões de recurso. O recurso, ele é um ato voluntário, tá? Não existe recurso automático. Não existe recurso automático. Óbvio, para a fazenda tem a questão do reexame necessário, segundo grau obrigatório. Mas não se trata de recurso. O recurso é um ato voluntário. Eu recorro ou não. Eu quero recorrer, tenho vontade de recorrer ou não. Eu pratico esse ato ou não. Se eu não pratiquei, foi porque eu não quis. Se eu pratiquei, foi porque eu quis. Tá certo? Então depende do ato volitivo, do ato de vontade da parte em recorrer. Obviamente, eu recorro para quê? Para obter uma reforma da decisão. Quando? Quando houver defeito no conteúdo. Ou seja, o juiz reconheceu revisão da vida inteira, reconheceu o direito do INSS continuar aplicando a regra de transição, mesmo ela sendo mais prejudicial ao segurado. Eu vou buscar o defeito. Qual que é o defeito aí? O defeito defeito no conteúdo, na própria decisão, em não ter entendido pela aplicabilidade do artigo 29. Regra permanente, mais vantajosa, então tem que ser aplicada. Erro de direito, defeito de conteúdo na própria decisão, erro do julgamento, erro na própria decisão, interpretação, erro interpretativo. Havia duas leis e ele interpretou uma em detrimento de outra, erro do próprio julgamento. Tá? Eu viso com a reforma uma nova decisão. Essa nova decisão ela pode ser proferida inclusive pela turma recursal ou pelo tribunal, não necessariamente vai retornar à primeira instância para ser reapreciado. Tá? O que eu também posso almejar, um dos meus pedidos do recurso. Porque quando eu peço um recurso, eu tenho que fazer o meu pedido. O que eu almejo? Eu posso almejar a invalidação daquela decisão. Eu busco a invalidação quando há um erro de proceder, erro de procedimento ou erro no processo. O juiz não oportunizou, por exemplo, o juiz não oportunizou a citação do INSS, não citou o INSS. O INSS vai recorrer, vai pedir a anulação daquela decisão. Ela pode ser de mérito, ter reconhecido o direito ao benefício, mas o INSS vai pedir a sua invalidação e anulação para retornar ao juiz de primeira instância, ser novamente instruído, ter nova decisão de mérito. Tá? Eu posso recorrer em razão da integração dessa decisão, esclarecer, complementar, aglutinar, acrescentar, indicar um erro material. Aqui, especificamente, eu falo quando a gente fala em embargos de declaração. Há uma omissão? Ora, vamos esclarecer essa omissão aí, essa obscuridade. Há uma contradição? Vamos complementar aí, vamos esclarecer essa contradição. Ou foi omisso, vamos acrescentar ao que ele foi omisso, acrescenta essa decisão, essa questão omissa que eu coloquei à prova agora. Né? Então, esses são os intuitos, os pedidos do meu recurso. Aí vai depender do recurso que você for fazer. Recurso nominado, apelação, embargos, incidente, para ali, para lá. Incidente não é um recurso, né?
mas a gente vai tratar aqui como se fosse, tá bom? Seguindo, a questão da admissibilidade. O que vai ser verificado na admissibilidade? O cabimento daquele recurso. Ora, está apresentado o recurso de embargos de declaração com base no artigo 1022 do CPC, ou se apresentou embargos de declaração e fundamentou no artigo 1009 do CPC. Não é admitido, né? Ou passou o prazo. Passar o prazo a gente vai ver depois. Mas, sei lá, apresentou com fundamentação diversa, não tem cabimento, né? Você apresenta um recurso de apelação para integração, para esclarecimento de ponto. Não vai, não tem cabimento recurso de apelação para esclarecimento de ponto. Óbvio, você vai apresentar tanta coisa que vai ter o efeito devolutivo, e no GEF, por exemplo, pode voltar toda a matéria para a turma recursal e a turma recursal reapreciar. Mas, via de regra, não é o meio cabível. Era o quê? Embargos de declaração. Legitimidade recursal. Quem vai apresentar o recurso? Aquele que perdeu. Você ganhou a ação, você vai apresentar recurso para quê? Você não tem legitimidade. Uma parte ou outra pode entrar no processo e apresentar o recurso por você? Não pode. O seu herdeiro, o seu sucessor pode entrar? Não, você está vivo ainda, porra. Não pode. O seu filho? Não pode, não tem legitimidade. Interesse recursal, interesse. Você tem interesse em recorrer? Você ganhou a ação? Você perdeu? Você vai recorrer se você perder. Se você ganhou, você não tem interesse em recorrer. Tempestividade, qual que é o prazo para apresentar o recurso? O prazo do embargo é de 5 dias. Se apresentou no 7º dia, intempestivo. Tá? Você não vai poder mais apresentar aquele recurso. O recurso nominado apresentou em 20 dias, não pode mais. 14 dias, não pode. Prazo é de 10 dias. Perdeu o prazo, filho. Perdeu. Não tem como a gente rediscutir essa questão em razão da perda de um prazo. Beleza? Agora a gente vai falar sobre o curso. Aqui, eu trouxe a questão do preparo. Como a gente falou antes, na aula anterior, sobre as custas, vamos lá direto para a gente falar sobre as custas. Como que a gente recolhe as custas? A custa do preparo, como a gente trouxe para o GEF e para a vara comum federal, é de 1%. Onde eu identifico isso? Vamos lá no próprio site da Justiça. Tabelas e códigos e valores. Tabela de códigos e valores. Vai abrir. Valor a recolher. Dum, 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 dum. Tá lá. Já tem a indicação precisa na tabela de que para eu recorrer, eu tenho que apresentar o porte, as custas. Aqui as iniciais, obviamente, tá? No processo da vara, vou fazer uma ressalva aqui. No processo do GEF, você não tem as custas iniciais, você não precisa pagar custas iniciais. Você só vai precisar pagar custas se você for recorrer, tá? E aí é na razão de 1%. Na vara federal previdenciária, você tem que pagar custas para recorrer, mas via de regra, você deve antecipar 0,5% das custas quando da distribuição da ação, para você recorrer ou não, como um preparo inicial, como umas custas iniciais, tá? Então, pode ocorrer de você ter apresentado ou ter pago 0,5% quando você apresentou sua petição inicial. E aí, quando você for recorrer, você apenas faz o acréscimo, a complementação dos outros 0,5%, para completar 1%. Pode ser que você já tenha apresentado ou recolhido 1% quando você apresentou sua petição inicial. Então, quando você for recorrer, não mais você vai ter que apresentar custas ou recolher custas para recorrer, tá bom? Em se tratando de vara federal, ela é muito mais simples do que na justiça comum.
Na justiça comum, você tem que apresentar para a distribuição da ação, 2%. Vai recorrer? Tem que recorrer com mais 4%. Na federal, não. Tá? Então, tem essa opção de você apresentar, recolher 0,5% já no início ou apresentar já o valor integral. A diferença, se você apresentou 0,5% no início, quando você for fazer o cumprimento, pagar a diferença, os outros 0,5%, você tem que fazer a atualização do valor da causa, tá? Não esqueça disso, senão você vai ter que complementar depois, tá bom? Mas fato é, nas ações cíveis comuns, é 1% do valor da causa, né? É ações que a gente entra. Ações de benefício por incapacidade, ações de aposentadoria especial, ações de revisão. É 1% sobre o valor da causa. Aqui fala, ó, para cálculo das custas, deverão ser observados os seguintes limites. Nas ações cíveis em gerais, 1% da causa, sendo na inicial 0,5%, na apelação 0,5%. Na inicial você tem que apresentar no mínimo 0,5%. Você pode apresentar 1%? Pode. Aí no recurso você não precisa mais, só basta indicar que você já recolheu. Se você apresentou 0,5%, você tem que complementar os outros 0,5% na sentença, beleza? E como você vai recorrer? Vamos fechar aqui. Aqui no próprio site da Justiça Federal, há um sistema de custas. Esse sistema é o mesmo do GEF, ó, Sistema de Emissão de GRU de custas e despesas judiciais. É o mesmo do GEF. Vou mostrar para vocês. Entra lá no GEF,